Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série sobre o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Hoje vamos conversar sobre o segundo capítulo, intitulado Como a Mente Funciona. Neste capítulo, o autor procura explicar a diferença entre a mente consciente e a mente subconsciente, e principalmente mostrar como pensamentos, crenças e sugestões acabam influenciando aquilo que acontece em nossa vida. Logo no início do capítulo, o autor apresenta uma ideia que será repetida diversas vezes ao longo do livro. Segundo ele, a mente consciente funciona como a parte racional da mente. Ela que analisa, compara, escolhe e toma decisões. Quando você decide aceitar uma ideia, formar uma opinião ou acreditar em alguma coisa, esse processo acontece na mente consciente. Já a mente subconsciente funciona de maneira diferente. O autor explica que ela não participa desse processo de escolha. Ela recebe aquilo que foi aceito pela mente consciente e trabalha com essa informação. E em determinado momento, ele afirma que o subconsciente aceita aquilo que é gravado nele e passa a agir de acordo com esse conteúdo. A comparação utilizada pelo autor é bastante simples. A mente consciente seria responsável pela escolha da semente e o subconsciente seria o solo que recebe essa semente e faz com que ela cresça. Para explicar melhor essa diferença, o autor lembra que existem funções do corpo que continuam acontecendo independentemente da nossa vontade. O coração continua batendo, a circulação sanguínea continua funcionando e diversos processos biológicos acontecem sem que precisemos pensar neles. Segundo o autor, essas atividades são exemplos do trabalho realizado pelo subconsciente. Na sequência, o capítulo entra em um tema que ocupará grande parte deste capítulo, a sugestão. Então, o autor ele afirma que o subconsciente não raciocina da mesma forma que a mente consciente. Ele não discute, não argumenta e não avalia se uma informação é verdadeira ou não. Quando uma ideia é aceita pela mente consciente, ela pode acabar sendo registrada pelo subconsciente e produzir efeitos correspondentes. Para ilustrar esse mecanismo, o autor menciona experiências realizadas por psicólogos e hipnotizadores. Durante esses experimentos, algumas pessoas recebiam sugestões completamente absurdas e ainda assim passavam a agir como se aquelas sugestões fossem verdadeiras. O autor cita exemplos de indivíduos que, sob hipnose, acreditavam estar em situações diferentes da realidade ou assumiam papéis que lhes eram sugeridos. O objetivo desses exemplos era demonstrar que a mente pode reagir intensamente a uma ideia quando ela é aceita sem questionamento. A conclusão apresentada nessas primeiras páginas, aquilo que uma pessoa aceita como verdade tende a influenciar seus pensamentos, suas emoções e o seu comportamento. Por essa razão, o autor considera tão importante observar as crenças que cultivamos e as ideias que repetimos diariamente. Segundo ele, pensamentos construtivos tendem a produzir resultados construtivos, enquanto que pensamentos negativos tendem a gerar experiências compatíveis com aquilo que foi gravado na mente. Bom, na sequência, o autor apresenta uma distinção entre aquilo que ele chama de mente objetiva e mente subjetiva.
A mente objetiva seria aquela que mantém contato direto com o mundo exterior, através dos cinco sentidos. É a parte da mente que observa, compara, mede, analisa e tira conclusões, com base nas informações que recebe. Para ilustrar essa ideia, o autor utiliza o exemplo do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Ao visitar um lugar como esse, a mente objetiva observa a paisagem, percebe as formas geológicas, avalia profundidades e dimensões e constrói uma compreensão daquilo que está sendo visto. Segundo o autor, essa é a função natural da mente consciente: observar o ambiente externo e interpretar a realidade por meio da razão e da experiência. A mente subjetiva funciona de outra maneira. Segundo o autor, ela está relacionada ao subconsciente e trabalha com aquilo que foi aceito pela mente consciente. Por isso, o autor afirma que o subconsciente não discute informações nem decide se elas são verdadeiras ou falsas. Quando uma ideia é aceita e repetida muitas vezes, ela pode acabar se transformando em crença, hábito ou padrão de comportamento. A partir desse ponto, o autor passa a desenvolver a ideia de que pensamentos habituais tendem a influenciar a forma como uma pessoa reage às situações da vida, interpreta acontecimentos e constrói sua própria visão de mundo. O autor passa então a discutir o poder da sugestão. Ele faz uma observação interessante. A sugestão possui uma força intensamente poderosa, de acordo com o autor. A partir dessa afirmação, ele procura mostrar que muitas das nossas reações não são determinadas pelos fatos em si, mas pela maneira como interpretamos esses fatos. Para ilustrar essa ideia, ele conta a história de uma passageira que enjoava durante uma viagem de navio. Uma pessoa se aproxima dela e diz que ela está muito pálida, que talvez não esteja bem. Pouco tempo depois, a mulher começa a se sentir mal. O curioso é que nada havia mudado fisicamente. O que mudou foi a sugestão que ela aceitou. Em seguida, o autor mostra que nem todas as pessoas respondem da mesma forma a uma mesma sugestão. Duas pessoas podem ouvir exatamente a mesma frase e reagir de maneiras completamente diferentes. Segundo ele, isso acontece porque cada indivíduo possui crenças, experiências e condicionamentos próprios. A sugestão encontra terreno fértil apenas quando encontra algo dentro da pessoa que esteja disposto a aceitá-la. Então, essa ideia aparece novamente quando ele escreve, entre aspas, todos os temores, crenças e opiniões errôneas governam nossas vidas. Então, o autor está se referindo àquelas ideias que repetimos tantas vezes que acabam parecendo verdades absolutas. Muitas vezes, alguém passa anos acreditando que não é capaz, que não merece prosperar ou que nunca conseguirá realizar determinado objetivo. Com o passar do tempo, essas crenças deixam de ser apenas pensamentos e passam a influenciar decisões, comportamentos e expectativas. Mais adiante, surge um dos temas mais conhecidos do livro, a autossugestão. O autor define a autossugestão como um processo pelo qual a própria pessoa influencia a sua mente através da repetição consciente de determinadas ideias. O autor afirma, entre aspas, o termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo. A proposta é simples. Em vez de repetir pensamentos de medo, fracasso ou limitação, a pessoa passa a alimentar ideias mais construtivas, permitindo que elas sejam gradualmente aceitas pelo subconsciente. Então, para ilustrar esse processo, o autor traz um caso de Janete, uma jovem cantora que tinha muito medo de se apresentar em público, mesmo apesar do talento, ela era dominada pela insegurança.
Então, o autor relata que ela começou a repetir diariamente uma frase específica, entre aspas, eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. A repetição era feita várias vezes ao dia, especialmente antes de dormir. Segundo o relato apresentado no livro, a jovem conseguiu reduzir o medo e recuperar a confiança necessária para subir ao palco e enfrentar o público. Nas páginas seguintes aparece outro exemplo ligado à memória. O autor conta a história de uma mulher de 75 anos que acreditava estar perdendo suas capacidades mentais por causa da idade. Em vez de continuar reforçando essa crença, ela passou a repetir diariamente, de hora em hora, minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Entre aspas, essa frase. Então, 3 semanas depois, segundo o autor, ela já percebia uma melhora significativa. O ponto central dessas histórias não é a fórmula exata utilizada por cada pessoa. O autor tenta demonstrar que pensamentos repetidos tendem a se transformar em hábitos mentais. Quando uma ideia é repetida constantemente, ela pode acabar sendo aceita pelo subconsciente e começa a influenciar comportamentos, emoções e expectativas. Continuando a nossa reflexão, o autor chama atenção para uma realidade que muitas vezes passa despercebido. Desde crianças, somos expostos diariamente a sugestões vindas da família, da escola, dos amigos, da televisão, dos jornais e, atualmente, das redes sociais. Algumas dessas sugestões são positivas, mas muitas são negativas. O autor apresenta uma lista de frases que inúmeras pessoas escutam ou repetem sem perceber. Você não pode, você jamais chegará a ser alguém, você não deve, você não tem a menor chance, você está fracassando, a vida é uma miséria, não se pode confiar em ninguém, dentre muitas outras. Então, segundo o autor, quando essas mensagens são aceitas sem questionamento, acabam influenciando decisões, comportamentos e as nossas expectativas. A pessoa passa a enxergar a vida através dessas lentes, muitas vezes sem perceber que está apenas repetindo ideias que recebeu de outras pessoas. O autor traz uma observação interessante. A heterossugestão, que é a sugestão recebida do ambiente externo. Só se torna poderosa quando encontra aceitação dentro da própria mente. Por isso, o autor insiste que cada pessoa possui a capacidade de examinar aquilo que escuta e decidir o que deseja aceitar ou rejeitar. Em vez de permitir que pensamentos negativos criem raízes, o autor sugere o uso consciente da autossugestão para substituir crenças limitantes por ideias mais construtivas. Na sequência, surge uma das histórias bem impactantes do capítulo. O autor conta o caso de um homem que consultou uma vidente muito conhecida. Durante a consulta, ela afirmou que ele sofria de um problema cardíaco e que morreria na próxima lua nova. O homem acreditou completamente naquela previsão. A partir daquele momento, passou a viver dominado pelo medo. Conversou com familiares, organizou assuntos pessoais e aguardou a chegada da data prevista. O mais impressionante é que, segundo o relato apresentado pelo autor, nada indicava que aquele homem estivesse doente. Um mês antes, ele era descrito como uma pessoa saudável, ativa e cheia de energia. Mesmo assim, a previsão foi aceita como verdade absoluta. Quando a lua nova chegou, ele morreu, exatamente como havia sido anunciado. O autor utiliza essa história para defender sua tese
de que o subconsciente reage às ideias aceitas pela mente consciente. Em determinado momento, ele escreve, entre aspas, a mente subconsciente aceita o que o indivíduo acredita, fecha aspas. É justamente esse ponto que ele procura enfatizar. A previsão da vidente não teria poder por si só. O poder estaria na aceitação da previsão. Pouco depois aparece outro conceito importante: o poder das premissas. O autor recorre à lógica clássica para explicar que, quando aceitamos uma premissa como verdadeira, as conclusões tendem a seguir naturalmente aquela mesma direção. Ele utiliza exemplos simples, entre aspas. Todas as virtudes são louváveis. A bondade é uma virtude. Logo, a bondade é louvável. Em seguida, ele apresenta um outro exemplo, também entre aspas. Todas as coisas construídas mudam e desaparecem. As pirâmides do Egito são coisas construídas. Logo, as pirâmides mudam e desaparecem. A ideia é mostrar que a mente funciona de forma semelhante. Quando aceitamos uma premissa básica sobre nós mesmos, passamos a construir conclusões compatíveis com ela. Se alguém acredita profundamente que nasceu para fracassar, tende a interpretar a vida sobre essa perspectiva. Se acredita que merece prosperar, começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. O autor conta uma história de um professor universitário que procurou ajuda porque enfrentava diversos problemas pessoais. Durante a conversa, ficou claro que havia uma premissa negativa orientando sua vida havia muitos anos. Em vez de continuar alimentando a ideia destrutiva, ele foi orientado a construir uma nova base mental. A frase escolhida foi a seguinte, entre aspas: a inteligência infinita me conduz e orienta em todos os meus atos. E também, entre aspas, tenho saúde perfeita e a lei da harmonia funciona em minha mente e em meu corpo. Segundo esse relato no livro, ele passou a repetir essas afirmações várias vezes ao dia, de forma tranquila e constante, até que começaram a se tornar naturais para ele. O autor encerra essa parte reforçando uma ideia que aparece desde as primeiras páginas. Aquilo que repetimos constantemente tende a se transformar em hábito mental. E os hábitos mentais acabam influenciando emoções, escolhas, comportamentos e a forma como interpretamos os acontecimentos da vida. O autor encerra o capítulo retomando uma ideia de que aparece desde as primeiras páginas. O subconsciente responde àquilo que recebe de maneira contínua. Em determinado momento, ele escreve: a mente subconsciente não bate boca. A expressão é simples, mas resume boa parte do que ele tentou demonstrar ao longo desse capítulo. Segundo o autor, o subconsciente não entra em discussão com a mente consciente. Se uma pessoa passa anos repetindo frases, não posso fazer isso, sou velho demais, não vou conseguir. Enfim, o subconsciente não argumenta contra essas afirmações. Ele passa a trabalhar com elas como se fossem descrições da realidade. O autor afirma que muitas vezes são essas declarações repetidas diariamente que acabam criando obstáculos, limitações e frustrações. Por essa razão, ele recomenda substituir pensamentos de derrota por afirmações mais construtivas. Uma das frases sugeridas pelo autor é: a inteligência infinita que me deu esse desejo me conduz, revela o plano perfeito e me mostra o caminho. A proposta não é negar os problemas da vida, nem fingir que dificuldades não existem. A ideia é evitar alimentar constantemente pensamentos que reforcem medo, fracasso e impotência.
O autor insiste que existe uma diferença entre reconhecer um problema e transformá-lo numa identidade. Nas páginas finais, ele também faz uma observação interessante sobre a relação entre a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente pode escolher um objetivo, formular um pedido e definir uma direção. O subconsciente, por sua vez, continua trabalhando nos bastidores. Ele diz que não precisamos ordenar o nosso coração que bata, nem controlar conscientemente inúmeros processos biológicos que acontecem a cada segundo. Da mesma forma, ele acredita que o subconsciente continua atuando mesmo quando não estamos pensando deliberadamente em determinado assunto. Em seguida, o autor apresenta uma oração ou afirmação que resume bastante bem a filosofia do livro. Meu subconsciente sabe a resposta. Entre aspas. Outra afirmação. Estou agora tão grato porque sei que a inteligência infinita do meu subconsciente conhece todas as coisas e está me revelando agora a resposta perfeita. Independentemente da forma como a pessoa interpreta essa afirmação, fica claro que o autor está incentivando uma postura de confiança em vez de uma postura baseada exclusivamente na preocupação ou no medo. Ao longo do capítulo, ele procura mostrar que a ansiedade constante, previsões negativas e crenças limitantes tendem a produzir mais tensão, enquanto pensamentos harmoniosos tendem a favorecer estados mentais mais equilibrados. O autor traz também a ideia de que a mente consciente escolhe e a mente subconsciente executa. A importância de vigiar as palavras que repetimos diariamente, o cuidado com sugestões negativas recebidas de outras pessoas, o uso da autossugestão para substituir hábitos mentais destrutivos e a responsabilidade que cada pessoa possui sobre aquilo que decide aceitar como verdade. O autor afirma que você é o comandante de sua alma e o senhor do seu destino. Ele acrescenta também dizendo que escolha a vida, escolha a saúde, escolha a felicidade. Essas frases funcionam quase como uma síntese de tudo o que foi discutido ao longo do capítulo. Desde as primeiras páginas, o autor insiste na ideia de que nossos pensamentos habituais influenciam emoções, comportamentos e decisões. Por isso, ele defende que devemos escolher conscientemente aquilo que permitimos entrar e permanecer em nossa mente. E assim chegamos ao fim do nosso segundo capítulo, o livro O Poder do Subconsciente. Diferentemente do primeiro capítulo, que apresenta os conceitos fundamentais da mente consciente e da mente subconsciente, este segundo capítulo aprofunda o tema da sugestão, da autossugestão e das crenças que carregamos ao longo da vida. O autor utiliza histórias, exemplos e relatos para defender uma ideia que aparece repetidamente em suas páginas. Aquilo que aceitamos como verdade tende a influenciar a forma como vivemos. Concordando ou não com todas as conclusões do autor, acredito que existe uma reflexão interessante aqui. Quantas vezes repetimos determinadas frases sem perceber? Quantas vezes alimentamos pensamentos de medo, de insegurança ou limitação? Quantas vezes deixamos que opiniões externas se transformem em verdades absolutas dentro da nossa própria mente? Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Qual foi a parte desse capítulo que mais chamou a sua atenção? Você acredita que nossos pensamentos influenciam a forma como vivemos? Deixe sua experiência e suas reflexões nos comentários. Eu vou gostar muito de ler. Se você gostou desse episódio,
deixe seu like, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos da série.